Elas decidiam quem vivia e quem morria. Usando uniformes impecáveis, as guardas de Ravensbrück acreditavam ser intocáveis. O poder parecia absoluto. Mas quando a guerra terminou, essa ilusão desapareceu. Como essas mulheres se tornaram monstros? A resposta está na estrutura do sistema. No tribunal, elas enfrentaram acusações de crimes brutais, relatos tão cruéis que chocaram soldados veteranos de combate. O mundo parou para observar o cerco da justiça se fechar. Julgamentos, sentenças de morte, execuções públicas. A multidão assistiu a tudo e guardou as imagens na memória para sempre. Primavera de 1939. Faltavam poucos meses para o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista ergueu um novo campo de concentração na cidade de Ravensbrück. O local ficava a 90 quilômetros ao norte de Berlim, às margens de um lago silencioso. A escolha do terreno foi técnica. O lugar era isolado das grandes cidades, mas estrategicamente próximo a trilhos de trem. Isso facilitava o transporte em massa de prisioneiras. Ravensbrück era diferente de Dachau ou Buchenwald. Ele tinha um objetivo único. Foi o único grande campo de concentração nazista construído exclusivamente para mulheres. Maio de 1939. As primeiras prisioneiras desembarcaram. No início, eram apenas algumas centenas. A maioria era composta por mulheres alemãs classificadas como prisioneiras políticas. Eram mulheres que ousaram falar contra o regime de Adolf Hitler. No registro do campo, nota-se a origem das detentas: comunistas, socialistas e membros de grupos religiosos. Os nazistas queriam silenciá-las. À primeira vista, uma prisão para dissidentes, mas na prática, um centro de extermínio lento. A guerra se espalhou pela Europa e o ritmo mudou. Ravensbrück lotou rapidamente. Trens chegavam da Polônia ocupada, da Tchecoslováquia e da França. Depois, vieram mulheres da Holanda, Noruega e Iugoslávia. Em 1942, a situação piorou. Os transportes de prisioneiras tornaram-se diários. O som dos apitos dos trens era constante na estação. Não havia mais espaço nas barracas, mas os portões continuavam abrindo. Até o fim do conflito, o total foi impressionante. Mais de 130 mil mulheres passaram por Ravensbrück. Elas vinham de mais de 40 países diferentes. O destino de cada uma dependia do movimento de uma mão. Assim, começou o inferno no lago. 132 mil. Esse é o número de mulheres que cruzaram os portões de Ravensbrück entre 1939 e 1945. Mulheres de mais de 20 países diferentes. Por que elas estavam lá? À primeira vista, crimes graves. Mas na prática, motivos banais e cruéis. Mulheres judias eram presas apenas por existirem. Mulheres Roma foram caçadas por causa das leis raciais nazistas. O grupo das prisioneiras políticas incluía integrantes da resistência. Elas contrabandeavam mensagens, escondiam fugitivos ou sabotavam equipamentos alemães. Outras não fizeram nada. Foram presas em batidas aleatórias nas ruas ou por se recusarem a trabalhar para o regime. O sistema destruía laços de sangue. Famílias inteiras eram separadas no desembarque. Mães seguiam para as barracas de Ravensbrück. Os filhos eram levados para destinos desconhecidos. Gerenciar um campo dessa escala exigia mão de obra constante. Oficiais homens da SS ocupavam o comando do topo. Mas eles não conseguiam controlar milhares de prisioneiras sozinhos. Por isso, a SS começou a recrutar mulheres para o cargo de guarda. No início, eram poucas. Depois, dezenas. No auge da guerra, centenas de mulheres operavam a estrutura de poder do campo. O recrutamento era perturbadoramente comum. Os editais de vaga apareciam em jornais locais como qualquer outro emprego. Outras candidatas ouviam sobre a função através de vizinhos ou parentes que já estavam na SS. Não era necessário ter treinamento militar. Não exigiam educação superior. O único requisito real era a lealdade total à ideologia nazista. Elas precisavam obedecer ordens sem questionar. Muitas vinham de famílias pobres ou da classe operária. O Estado oferecia um pacote atrativo: salário fixo, uniformes novos, alojamento e refeições regulares. Em uma Alemanha sob racionamento severo, o cargo era uma saída financeira. O treinamento acontecia dentro dos muros de Ravensbrück. As novas recrutas aprendiam a logística do controle. Elas supervisionavam a chamada matinal sob o frio intenso. Organizavam as frentes de trabalho escravo. No quadro, guardas aprendendo a punir. Elas praticavam espancamentos, aplicavam jornadas de trabalho extra e isolavam prisioneiras em celas solitárias.
O objetivo era técnico e seco: quebrar o espírito das detentas e manter a ordem absoluta através do terror físico. A violência tornou-se uma rotina burocrática. Centenas de mulheres serviram como vigias, mas um grupo reduzido se destacou pela crueldade extrema. Elas não eram apenas funcionárias, elas moldaram a cultura de violência que definiu Ravensbrück. Como essas mulheres se tornaram monstros? A resposta é simples: o sistema nazista recompensava a brutalidade. Dorothea Binz foi uma das primeiras a subir na hierarquia. Ela nasceu em 1920, na pequena vila alemã de Templin. Vinha de uma família operária comum. Sua educação terminou cedo. Com 19 anos, as oportunidades eram escassas. O regime nazista ofereceu uma saída. Em 1939, ela se voluntariou para a auxiliar feminina da SS. Foi enviada diretamente para Ravensbrück. No vídeo, observa-se a transformação. A jovem camponesa tornou-se uma carrasca. Dorothea adaptou-se com uma facilidade perturbadora. Ela era rígida e confiante. Sobreviventes recordam um detalhe específico: ela caminhava pelo campo sempre com um chicote de montaria na mão. Às vezes, sorria enquanto aplicava castigos. Não havia hesitação. Sua dedicação à disciplina rendeu uma promoção rápida. Logo, ela se tornou subchefe do treinamento de guardas. Isso lhe deu um poder imenso. Cada nova vigia que entrava no campo passava por suas mãos. Dorothea ensinava pessoalmente como controlar, humilhar e quebrar a vontade das prisioneiras. Ela era a mentora da tortura. Greta Burson chegou mais tarde, em 1944. A guerra já estava virando contra a Alemanha. Greta tinha formação como enfermeira. Em teoria, sua profissão era curar. Na prática, sua função em Ravensbrück foi o oposto. Ela atuava como guarda, mas participava dos experimentos médicos. Ouve-se o som do metal cirúrgico. Eram procedimentos que deixavam as vítimas mutiladas ou mortas. O comportamento de Greta era frio e indiferente. Ela não demonstrava piedade pelos doentes. Sobreviventes lembram dela selecionando as prisioneiras mais fracas. Ela as enviava para a morte sabendo que nunca retornariam. No topo da hierarquia médica estava Elizabeth Marshall. Ela era a enfermeira-chefe do campo. No papel, cuidava do hospital. Na realidade, ela geria um necrotério. Marshall decidia quem recebia tratamento e quem seria abandonado. Sob sua supervisão, centenas de mulheres foram enviadas para centros de extermínio. Para as presas, o hospital não era um refúgio, era o lugar onde se esperava a morte. Outros nomes causavam pavor imediato. Margareta Galenas era conhecida pelo temperamento explosivo. Ela atacava prisioneiras por qualquer motivo ou por motivo nenhum. Erna Petermann controlava a força de trabalho. Ela decidia quem iria para o trabalho braçal exaustivo e quem teria tarefas menos letais. Em Ravensbrück, uma designação de trabalho era uma sentença. Gertrude Heiss seguia o mesmo padrão. Ela punia as menores infrações com uma severidade implacável. À primeira vista, eram apenas funcionárias cumprindo ordens, mas na prática elas formavam um núcleo de poder absoluto. Elas davam ordens sem contestação, distribuíam punições por capricho, decidiam quem viveria até o dia seguinte. O sistema da SS garantia que elas nunca fossem punidas por seus crimes. Naquele mundo, a empatia era considerada uma falha grave. O sofrimento das prisioneiras tornou-se apenas um ruído de fundo. Mas o cenário começou a mudar em 1943. A guerra total bateu à porta da Alemanha. O regime não estava mais apenas atacando, ele estava começando a desmoronar. Assim, terminou o período de impunidade absoluta. 1944. O avanço nazista pela Europa parou. O que era uma marcha confiante virou uma luta desesperada pela sobrevivência. No leste, o Exército Vermelho Soviético esmagava as frentes de batalha e avançava quilômetros a cada mês. No oeste, bombardeiros americanos e britânicos martelavam cidades alemãs dia e noite. Bairros inteiros viraram escombros. Como o regime reagiu ao colapso? Com brutalidade absoluta. O caos externo invadiu os muros de Ravensbrück. Suprimentos básicos desapareceram. Alimentos que antes chegavam às frentes de guerra agora eram escassos para soldados e civis. Dentro do campo, a vida passou de terrível para insuportável. Ravensbrück estava operando muito além do seu limite físico. Trens chegavam todos os dias. Cada vagão despejava centenas de novas prisioneiras na plataforma. A cena se repetia. Guardas gritando, cães latindo e o som metálico das portas correndo nos trilhos. Barracões projetados para poucas dezenas de pessoas agora abrigavam mais de 100 mulheres cada.
Não havia espaço sequer para deitar. Muitas dormiam sobre tábuas de madeira crua. Outras passavam a noite no chão de concreto gelado, sem cobertas ou qualquer proteção. A higiene era inexistente. O ar dentro das acomodações era pesado, saturado pelo cheiro de doença e corpos suados. Piolhos e pulgas infestavam cada centímetro de tecido. Doenças se espalhavam em progressão geométrica. Os mais fracos não tinham chance contra as infecções. A fome tornou-se o carrasco principal. As rações diminuíram até virarem porções simbólicas, insuficientes para manter o corpo funcionando. Na filmagem da época, nota-se, a pele das prisioneiras estava colada aos ossos. Elas eram sombras humanas caminhando pelo pátio. O comportamento dos guardas mudou. Eles ficaram mais violentos sob a pressão da derrota iminente. Um tropeço durante a chamada matinal ou um olhar na direção errada resultava em espancamento imediato. Execuções públicas tornaram-se rotina no pátio central. O objetivo não era apenas punir, era paralisar pelo terror. À primeira vista, era um campo de trabalho, mas na prática, era uma fábrica de morte lenta. Cada pôr do sol trazia uma dúvida: quem sobreviveria até a manhã seguinte? Em 1944, a situação atingiu o ápice do horror. Com a aproximação dos soviéticos na Polônia, os nazistas começaram a esvaziar outros campos de concentração. Eles não queriam deixar sobreviventes para serem libertados. Ravensbrück tornou-se o destino final desse fluxo humano. Milhares de prisioneiras exaustas foram empurradas para dentro do campo. O lugar virou um depósito de corpos e desespero. Não havia mais para onde fugir. Janeiro de 1945. O sistema nazista entrava em colapso total. Os aliados avançavam por todas as frentes, apertando o cerco contra Berlim. Nesse caos, a ordem era apagar os rastros. Como esconder milhares de prisioneiras? Não havia plano de fuga, havia apenas a morte. A SS iniciou as marchas da morte. Milhares de mulheres foram forçadas a caminhar por estradas congeladas, sem comida, sem água e sem agasalhos adequados. O som dos passos na neve era interrompido por disparos frequentes. Se uma prisioneira caísse por exaustão, era executada no local. Os corpos eram abandonados em valas ou deixados para trás na neve. À primeira vista, uma retirada militar. Mas, na prática, um massacre em movimento. 30 de abril de 1945. Soldados soviéticos cruzaram os portões de Ravensbrück. O cenário era de horror absoluto. Das dezenas de milhares de mulheres enviadas para o campo, restavam apenas 3.500 sobreviventes. No quadro, figuras esqueléticas. A maioria não tinha forças para ficar de pé. Algumas guardas foram capturadas no pátio. Outras haviam fugido horas antes, tentando se misturar à população civil para escapar da corda. Mas os aliados iniciaram uma caçada sem precedentes. Eles precisavam de provas. Por isso, as sobreviventes tornaram-se a peça central da investigação. Elas lembravam de tudo: rostos, sotaques, cicatrizes e até o modo de caminhar de cada supervisora da SS. As autoridades britânicas, soviéticas e polonesas cruzaram dados. Listas de nomes, fotos de arquivo e depoimentos foram organizados em pastas de busca. Investigadores não esperaram em escritórios. Eles foram para o campo. Eles revistaram vilas pequenas. Interrogaram pessoas em campos de refugiados lotados. Analisaram listas de prisioneiros alemães em busca de pseudônimos. Ouve-se o som de papéis sendo carimbados e portas sendo batidas. Muitas criminosas tentaram o mesmo disfarce. Elas diziam que eram apenas enfermeiras, cozinheiras ou simples escriturárias. Mas o confronto visual era fatal. Sobreviventes reconheciam as carrascas instantaneamente. Maio de 1945. Dorothea Binz foi presa junto com o noivo, um oficial da SS. Greta Bozell foi localizada pouco depois. Ela usava roupas civis e tentava passar despercebida entre os desabrigados da guerra. Elizabeth Marshall foi encontrada em um bairro pequeno. Ela fingia ser uma enfermeira comum, cuidando de doentes locais. Já Gertrude Reis foi capturada na zona de ocupação britânica e extraditada para a Polônia. Ela voltaria para o lugar onde suas vítimas sofreram. A rede de busca estava se fechando. Pela primeira vez, as mulheres que detinham o poder de vida e morte estavam desarmadas. No fim de 1946, as celas estavam cheias. O primeiro grande julgamento estava pronto para começar. Assim, terminou a caçada inicial. Dezembro de 1946. Nesta data, o Tribunal Militar Britânico abriu o primeiro julgamento de Ravensbrück, em Hamburgo.
No banco dos réus, o cenário era nítido: 3 homens da equipe técnica e 8 guardas femininas. Por que essas mulheres estavam ali? Elas alegavam que apenas cumpriam ordens, mas a realidade em Ravensbrück era diferente. O crime não era uma exceção, era a regra. A acusação apresentou uma lista extensa de atrocidades: assassinatos diretos, fome planejada, espancamentos aleatórios, execuções sem motivo aparente. Além disso, havia os experimentos médicos forçados. No tribunal, ouve-se o silêncio pesado quando as sobreviventes descrevem os detalhes. As vítimas eram cortadas vivas, sem qualquer tipo de anestesia. Médicos quebravam ossos propositalmente, infeccionavam feridas de forma deliberada, injetavam substâncias químicas perigosas para testar novas drogas em corpos humanos. O ambiente no tribunal era tenso. Jornalistas, oficiais militares e sobreviventes ocupavam cada centímetro do espaço. À primeira vista, uma audiência formal. Mas na prática, um confronto com o horror absoluto. Testemunhas polonesas subiram ao palanque uma a uma. Elas relataram cenas precisas. No quadro visual, guardas rindo enquanto prisioneiras desmaiavam de exaustão. Guardas chutando mulheres caídas no chão. Ouve-se o relato de prisioneiras obrigadas a ficar de pé no frio congelante por noites inteiras. Muitas morriam antes do amanhecer. O nome de Dorothea Binz surgiu repetidamente nos depoimentos. As testemunhas a descreviam como a figura mais temida do campo. Binz não apenas executava comandos. Na filmagem mental das sobreviventes, ela sentia prazer na crueldade. Outros nomes foram destacados. Greta Bösel foi acusada de selecionar quem iria para a câmara de gás. Elizabeth Marshall, a enfermeira, matava os doentes com injeções letais em vez de oferecer tratamento. O julgamento durou semanas. Cada depoimento tornava a defesa de apenas seguir ordens impossível de sustentar. Os promotores britânicos foram diretos. O objetivo não era vingança, mas estabelecer um limite. Essas mulheres haviam cruzado a linha da humanidade. A tensão atingiu o ápice no início de 1947. Não havia mais para onde fugir. 3 de fevereiro de 1947. Os vereditos foram finalmente anunciados. 27 de abril de 1947. A sentença foi lida. Dorothea Binz, Greta Bösel e Elizabeth Marshall receberam a pena de morte por enforcamento. Outros réus foram condenados a penas entre 10 anos e prisão perpétua. O martelo bateu e o destino foi selado. Por que as punições foram tão severas? À primeira vista, eram apenas funcionárias cumprindo ordens, mas na prática, eram executoras de um sistema de extermínio. O tribunal não aceitou desculpas. Enquanto isso, na Polônia, os julgamentos de Gdansk avançavam. O foco eram os crimes brutais cometidos contra prisioneiros poloneses. No banco dos réus estava Gertrude Heiser. Testemunhas relataram espancamentos e torturas sistemáticas. O veredito foi idêntico: morte. Não havia mais para onde fugir. A rota do tribunal terminava diretamente no cadafalso. Após a sentença, as condenadas seguiram sob escolta pesada para a prisão de Hamelin. O local era conhecido pelo silêncio opressor. Era ali que as autoridades britânicas executavam os criminosos de guerra nazistas em solo alemão. No quadro, muros de pedra grossos e celas frias, as mulheres permaneciam sob vigilância total. Guardas ocupavam os corredores dia e noite. Ninguém dormia sem ser observado. Na Polônia, o cenário era outro. As condenadas em Gdansk foram levadas para uma prisão local. A diferença era política e visual. Os britânicos preferiam o isolamento dos muros. As autoridades polonesas queriam o oposto. Elas acreditavam que a justiça precisava de testemunhas. O povo precisava ver o fim de quem os torturou. 2 de maio de 1947. Dentro de Hamelin, o movimento começou cedo. Dorothea, Greta e Elizabeth foram retiradas de suas celas individualmente. A câmara de execução era pequena e apertada. Poucos entraram ali: policiais militares, oficiais de justiça e o carrasco. Na filmagem da época, nota-se o rigor técnico. O carrasco era Albert Pierre Point, o mais experiente da Grã-Bretanha. Ele viajava constantemente para a Alemanha para eliminar criminosos nazistas. Pierre Point era famoso pela precisão matemática. Ele não perdia tempo com discursos ou cerimônias. O processo era mecânico. Do momento em que a prisioneira pisava no alçapão até o fim, passavam-se menos de 15 segundos. Não houve gritos, não houve atrasos, apenas o som do mecanismo sendo acionado. Do lado de fora, a cidade de Hamelin permanecia em silêncio. A
A população só soube das mortes quando o sino da prisão tocou. Mas em Gdansk, a história foi filmada sob o sol. 4 de julho de 1947. Gertrude Heiser e outras guardas foram levadas para uma praça aberta. Não era um segredo de Estado. Era um evento público. Milhares de pessoas lotaram as calçadas, telhados e janelas. Ouve-se o barulho da multidão enfurecida. Entre os presentes estavam sobreviventes de Ravensbrück e Stutthof. Parentes de vítimas seguravam fotos de quem nunca voltou para casa. O ar estava carregado de hostilidade. A polícia montou barreiras de contenção para evitar um linchamento. As condenadas subiram os degraus sob os olhos de uma cidade inteira. Soldados cercaram os cadafalsos com baionetas caladas. Cada movimento era observado por binóculos e câmeras. Assim, terminou o processo de acerto de contas. As mulheres que espalharam o terror nos campos agora enfrentavam o peso da corda. Não havia caminho de volta. A justiça foi entregue em silêncio na Alemanha e sob gritos na Polônia. 1947. 1948. Esse foi o período do acerto de contas. Crianças sentavam nos ombros dos pais para enxergar melhor por cima da multidão. No centro da praça, o cadafalso estava pronto. O momento da execução foi rápido. O barulho do alçapão abrindo ecoou no silêncio. A imagem do corpo balançando ficou gravada na memória de quem assistia. Por que tanta exposição pública? Era preciso deixar um aviso. Aquilo não era apenas uma punição individual. Era uma declaração ao mundo. Os crimes cometidos em Ravensbrück não seriam apagados. O argumento de apenas cumprir ordens perdeu a validade diante da corda. Mais de 20 guardas femininas de Ravensbrück foram executadas em diferentes países nesse intervalo de 2 anos. Outras dezenas receberam sentenças de prisão perpétua ou décadas de confinamento. No registro oficial, os nomes das carrascas eram riscados um a um. Mas a justiça tem limites físicos, ela não devolve a vida. Em Ravensbrück, dezenas de milhares de mulheres morreram. Os métodos eram variados: fome extrema, doenças que apodreciam o corpo, experimentos médicos sem anestesia, execuções diretas com um tiro na nuca. Eram mães, filhas e irmãs, pessoas comuns jogadas em um sistema de crueldade industrial. Hoje, o cenário mudou. O campo virou um memorial de concreto e silêncio. No quadro, nota-se: visitantes caminham entre as fundações dos alojamentos. Eles passam pelos locais de execução e param diante das placas de metal. Ouve-se apenas o som do vento batendo nas estruturas remanescentes. Os turistas leem os nomes de quem nunca cruzou o portão de saída. Não havia margem para o esquecimento. A história foi interrompida ali, mas o memorial garante que o rastro de sangue permaneça visível. Assim, terminou o ciclo de Ravensbrück. O tribunal deu a sentença definitiva.